Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a advogada Gláucia Amaral, conselheira estadual dos direitos da mulher e procuradora do Estado. Gláucia, muito bem-vinda ao Repórter MT. Obrigada, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Maravilha, Gláucia. E o assunto do nosso bate-papo de hoje é um pouco polêmico, né? Bastante polêmico. Surgiu há poucos dias, então não tem como a gente fugir desse tema. PL do aborto. Como você também é advogada, eu queria que explicasse para quem está nos assistindo o que é esse projeto de lei que saiu recentemente relacionado ao aborto. Certo. Trata-se de um PL, um projeto de lei, nascido na Câmara dos Deputados, com a proposição de alterar o Código Penal no artigo em que ele trata do aborto. E é até interessante, já que o objetivo é alterar o Código Penal, dizer o seguinte: o aborto já é crime no Brasil, mas ele não é o mesmo crime de homicídio, porque a vida só se reconhece, digamos assim, muito embora essa seja uma discussão polêmica filosoficamente, religiosamente, moralmente, e até não haja essa expressão no próprio Código Penal ou na legislação que dispõe sobre isso, mas quando há um feto ainda na barriga da mãe, ele tem expectativa de direitos, ele não tem direitos ainda, tanto que falam em feto viável, a viabilidade, né? Quando ele nasce, né, que ele sai do corpo da mãe, uma vez que ele respire, que ele esteja bem, então ele já tem direitos. Quando ele já é titular de direitos, sujeito de direitos. Tanto é que se a criança nasce, respira, sobrevive 1, 2, 3 minutos, ela pode já causar uma diferença na sucessão, quer dizer, num testamento, no inventário. Sim. O que é que esse PL pretende fazer? Ele pretende equiparar aborto a homicídio, que não é. E aí, tecnicamente, existem diversas críticas, porque como estamos falando de expectativa de direito e não de direito, não poderíamos falar em homicídio. Então, do ponto de vista penal, existem críticas de técnica penal. E ele, ao fazer isso, ele fixa a pena. Então, assim, o objetivo do PL é a equiparação ao homicídio e fixação de pena. Sim. Para a mulher que fizer o aborto após as 22 semanas. Independente se for caso de estupro ou não. Mas quem é que pode, de fato, ingressar na rede oficial de saúde e solicitar? São as vítimas de estupro e as mulheres em risco de vida. Então, concretamente, quem vai estar mapeado quantas semanas e antes de fazer qualquer procedimento será a vítima de estupro e as mulheres com risco de vida. Preciso acrescentar também as mulheres cujo filho, nos exames, se constatou a anencefalia do feto. Ou seja, aquela criança que após exames, aquele feto que após exames, ele não tem cérebro. E que, portanto, ao nascer, após segundos, ele vai morrer, porque ele só se nutria, coração batia e sobrevivia, porque estava conectado ao organismo da mulher. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é uma das hipóteses de aborto, em razão da dignidade até da pessoa humana, de ficar 9 meses gestante, o sofrimento que já é para a mãe, para a família, descobrir que a criança é anencéfala e ter que levar essa gestação até o fim dos 9 meses. É moral, não é moral, mas o Supremo entendeu que essa decisão cabe à mulher que está passando por essa situação. Não é um terceiro quem vai dizer a ela: você é obrigada a levar essa gestação até o fim, apesar dela poder fazer essa opção.
Então, esse projeto de lei, ele modificaria a condição dessas três hipóteses. Mulheres vítimas de estupro, mulheres em risco de vida, ela tem que decidir. E a hipótese do estupro. E vou tecer um comentário aí sobre o texto da lei. Para mim, por mais de 10 anos como advogada pública, e mesmo antes, porque quando eu era advogada privada, eu advogava para municípios, Sim. Eu fiz análises de texto de lei, tanto os que o Poder Executivo tem que propor, quanto os que o Poder Legislativo aprova e vem para sanção ou veto. E, como técnica que estuda a redação legislativa e processo legislativo, eu devo dizer, talvez a polêmica também tenha, não é o único, Sim. mas a polêmica se acirrou, porque o tema em si é polêmico, né? Sim. Não é o único, mas a polêmica se acirrou porque o projeto de lei é muito mal escrito. Ele é longo, ele faz equiparação de crime, que já é uma coisa que o processo penal e o direito penal não admitem, pelo menos não admitem fora do texto da lei, mas que é evitado também na lei. E para mitigar os efeitos e as consequências disso, ele é vago, ele não é objetivo, são 4 linhas de conceitos amplos. Uhum. Não pode ter brechas para que cada um entenda como bem quiser. Exatamente. E doutora, só aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de saber apresentar um projeto, saber escrever um projeto, porque o resultado dele ser aprovado e aplicado é muito longo, eu queria aproveitar para perguntar para a senhora sobre uma coisa dita recentemente pelo Conselho Federal da OAB, que apontou como inconstitucional e ilegal esse projeto de lei do aborto. Lembrando que a senhora é advogada, também participou da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui de Mato Grosso e hoje atua como conselheira estadual de Direito da Mulher. A senhora concorda com esse apontamento da OAB? De fato, é ilegal, é inconstitucional? Veja bem, sim. A análise técnica feita pela OAB é bastante precisa. Uhum. O Conselho Federal da OAB, eu como advogada sigo, né, as orientações do Conselho Federal da OAB, fui presidente da Comissão da Mulher Advogada e integrei a Comissão Nacional da Mulher Advogada, cuja presidente participou da elaboração desse parecer. Mas também contou com mulher integrante da Comissão de Direito Penal, da Comissão de Processo Penal, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Direito Constitucional do Conselho Federal da OAB. Então, estamos falando de profissionais do direito que atuam nessas áreas e têm respeitabilidade nessas áreas em nível nacional. E eu acredito que é assim que a gente discute esse tipo de assunto, sem retirar, é óbvio, a legitimidade dos parlamentares que são eleitos para a proposição de lei e discussão dessas leis. Mas, novamente, é necessário se calcar neles, né, no aspecto técnico. E, de fato, nós estamos tratando, quando se estabelece, nós, Brasil, estamos submetidos também a tratados internacionais, inclusive um assinado em Belém do Pará, que é a Convenção de Belém do Pará sobre violência contra a mulher, direitos humanos das mulheres, que submete todo o Estado brasileiro, né, porque assinamos, o presidente da República, aliás, sediamos para começar. O texto foi proposto, o presidente da República aderiu, apresentou o projeto, o tratado ao Congresso Nacional, esse mesmo Congresso Nacional aprovou, então está em vigor. Uhum. E nós temos, e esse projeto contraria, e ele reduz. Quando se fala, o Código Penal, ele fala em autorização para vítima de estupro e a autorização para mulher em risco de vida.
Este projeto reduz o prazo, ele limita o prazo. Sim. Então, ele limita esse direito. Há um entendimento que no campo de direitos humanos, no campo de... Esse é o sentido do parecer. Não se pode falar em retrocesso. E esse foi o sentido do parecer. O que a senhora acha que falta para que seja feito para diminuir esses casos ou de uma vez por toda acabar com as ocorrências de estupro no Brasil, que parece que estão aumentando cada vez mais? A Austrália estava também enfrentando graves problemas com estupro e implementou nas escolas de básico, ensino básico, infantil, até as universidades e pós-graduações, aulas obrigatórias sobre a noção de consentimento. E os índices de estupro diminuíram. Então está faltando, quando a gente fala em educação e cultura, parece aquele final de correspondência de trabalho. Você fala atenciosamente, ATT. Não, educação e cultura é o ATT. Atenciosamente. Não, não é isso não. Educação e cultura resolvem. Então é necessário que o governo federal e o governo em todas as esferas invista em conscientização do que seja violência contra a mulher, do que seja violência sexual, mas também é necessário que se invista na conscientização dos homens sobre o que seja consentimento dos dois, para que eles aprendam, evidente, respeitando a faixa etária de cada um, né? Você não dá uma aula sobre estupro para uma criança de 4 anos. Não vai. Você trata ludicamente, eu não sou pedagoga, estou dizendo, mas você trata ludicamente sobre respeito ao próprio corpo, limites, os toques, etc. Mas isso precisa ser ensinado porque, evidentemente, o Brasil não sabe. Nós não temos essa consciência. E nós falamos de crianças, mas se você for... Mas a gente tem hoje... E já faz tempo, campanhas nos bares. E doutora, ainda pensando nisso, você acredita que antes da gente falar sobre punir as mulheres que praticam aborto, que é basicamente o que está prevendo esse projeto de lei, é preciso falar em aumentar a pena para os estupradores? Eu acho que, diante dessa realidade, a gente pode sim pensar numa grande revisão do sistema penal para verificar se as penas estão de acordo. Acho que a gente poderia falar em aumentar a pena para feminicídio, acho que poderíamos falar em aumentar a pena para o crime de estupro, mas eu entendo também que muitas das iniciativas como essa, muito embora benéficas, elas atravessam o sistema penal até causando um desequilíbrio. Porque nós temos crimes graves e hediondos que precisam ser punidos e nós precisamos que eles sejam punidos com rigor. Então, quando a gente fala para aumentar o crime da pena de estupro, concordo, mas eu acho que isso tem que ser dentro do sistema penal sem causar um desequilíbrio, porque nós não podemos, por exemplo, ter um crime de estupro com uma pena maior do que o crime de feminicídio, que seja igual ou que seja o feminicídio um pouco a mais, porque nós estamos falando do maior bem que é a vida. A gente não pode conviver com esses índices como se fosse tudo bem e falar de punir a vítima. Imagine o Brasil nos organismos internacionais, se nós aprovássemos uma legislação que eu desconheço se existe em qualquer outra parte do mundo, em que a vítima de estupro é processada criminalmente. E haviam comentários em redes sociais e até de defensores dizendo assim, não, mas se a maioria são crianças, crianças, nem adolescentes, a gente sabe que ela fica no máximo 3 anos. Gente, ou seja, admitiu que uma vítima de um crime hediondo vá cumprir pena, quando muitas vezes o estuprador
está solto. Uma inversão de valores em palavras práticas. E, doutora, só para a gente poder finalizar a nossa entrevista, aproveitando que agora a senhora está como conselheira estadual dos direitos da mulher, qual que é o papel dos conselhos estaduais na discussão, na implementação de políticas relacionadas ao aborto? Eu devo dizer que o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, eu já presidi esse conselho, mas se eu não estou enganada, na gestão da doutora Rosana Leite Barros, defensora pública, depois da professora Jocilene, já falecida, mas que deixou um trabalho gigantesco, foi elaborado o Plano Estadual de Políticas Públicas da Mulher, que está em vigor. Essencialmente em relação ao aborto, no plano elaborado pelo Conselho, que se tornou decreto, foi publicado pelo governador, levamos à Secretaria de Planejamento para que fosse implementado as políticas públicas de educação sexual, as políticas públicas de prevenção de gravidez para mulheres adultas, né? Porque a vítima de estupro, ela, infelizmente, não é dada a ela a opção de consentir com o sexo, então ela não está preparada. Medidas de profilaxia imediatamente posterior ao estupro, que impeçam, né? Para que impeçam que essa mulher tenha, porque a gente fala de gravidez, mas a gente tem que lembrar das doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Ela pode perder a vida indiretamente. Ela pode ter a vida prejudicada, perder a possibilidade de ser mãe. Então, implementar isso, campanhas de conscientização, que, claro, o próprio Conselho pode fazer, mas também junto à Secretaria de Cultura e à Secretaria de Educação. Acho que a gente pode construir uma sociedade melhor, uma sociedade em que esses casos diminuam, que essas hipóteses diminuam e que a gente chegue, enfim, a um dia que eu acredito que os dois polos da discussão sonham, em que a mulher livremente decida ter um filho, constituir sua família, sem que tenha que passar por nenhuma dessas situações que são absolutamente terríveis para a vida de uma pessoa, de uma mulher. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!